Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na Santa Missa de hoje, queremos rezar por todas as intenções que você traz em seu coração. Em ação de graças, a São José Operário, por todos os dizimistas, por todos os colaboradores da Amisafa, por toda a nossa comunidade e pelas vocações sacerdotais e religiosas. Pelos nossos falecidos, por todos os falecidos da nossa comunidade, por Diana Elizabeth Granato, Anildo Barzotto, Jorge Implinski e pelos falecidos da família Libardoni. E ainda por Juvenal Araújo Silva Júnior, 15 dias de falecido, a pedido da família e amigos. Domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia! Hoje, neste dia da ressurreição, Cristo venceu a morte e nos convida a caminharmos rumo à vida nova que Ele nos dá. De fato, só acolhendo Jesus Cristo e deixando de lado tudo o que é contrário à boa nova, teremos o encontro verdadeiro com o Senhor ressuscitado. Uma feliz Páscoa a todos e que esta Eucaristia renove em cada um de nós a certeza da ressurreição de Cristo. Ele vive, aleluia! Vamos dar início à nossa celebração, que será presidida pelo Padre Liseu. Cantemos. Com sua morte a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e deste homem o homem sem se descobriu. Meu coração me diz, o amor, meu amor, E se entregou por mim, Jesus ressuscitou. passou a escuridão, o sol nasceu. A vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus se entregou por mim, os homens todos podem reconhecer. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor, meu amor, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia, Cristo ressuscitou. O amor gera a fé. A fé nos conduz à certeza daquilo que Deus Pai preparou desde a criação. Seu Filho há de nos amar gratuitamente e nos dá a vida, não só aqui, mas a vida plena através da ressurreição. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a vocês, irmãos e irmãs, onde estiverem, que a graça de Deus, o amor do ressuscitado Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós somos tão frágeis, tão necessitados da gratuidade de Deus. Por isto é que Ele ofereceu seu Filho por nos amar. A nós cabe sempre pedir sua misericórdia, o perdão, porque pecamos. Por isso, juntos, irmãos, confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa,
minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com grande alegria, efusiva gratidão pelo Filho de Deus dar a vida por nós, louvemos a Deus cantando. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia,
concedendo-lhe manifestar-se não somente ao povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, mesmo que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a a Deus. Deus. Canto de aclamação ao Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo era
fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória que não passa, e da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitado no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver, procure se acomodar para refletirmos sobre estes textos que nos ensinam a viver e especialmente ter fé naquele que os humanos que deveriam acolhê-lo rejeitaram. A temática, sem dúvida, destes textos é: o amor gera a fé gera testemunho. É bom lembrar que a palavra Páscoa significa passagem de uma vida não saudável, de uma vida de trevas, de morte, para uma vida plena que só pode vir daquele que deu gratuitamente a vida por nós, Jesus Cristo. E é bom lembrar que daqui para frente teremos leituras só do Novo Testamento e o Evangelho. E sem dúvida hoje precisamos iniciar pelos fatos ocorridos a reflexão a partir do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 9. Este texto de João é uma verdadeira catequese sobre a ressurreição de Jesus, próprio de onde nasceu, nas comunidades que João evangelizava, porque também eles estavam em dúvidas, as pessoas a quem ele anunciou, e onde nasceu o quarto evangelho. A questão séria para todo cristão de todos os tempos é esta: com que disposição eu, você, encaramos o túmulo vazio do domingo de Páscoa? Será que ainda são precisos sinais outros que mostram que Jesus ressuscitou efetivamente? É verdade que o túmulo vazio, para quem busca a explicação científica, não existe. É necessário ter a fé naquilo que Jesus em vida proclamou, anunciou, porque foi fiel ao plano do Pai. Por isso aqui é bom lembrar, no texto aparece 7 vezes
a palavra túmulo. E isso mostra que a comunidade joanina ainda não tinha fé, como também os próprios apóstolos. E aqui não é porque o discípulo que Jesus amava, que era mais novo que Pedro, correu mais rápido para chegar primeiro. Não. Aquele que tem fé, que ama, esse chega em primeiro para acreditar no que Jesus viveu e anunciou em vida e agora confirma na sua ressurreição que o Pai lhe preparou. O discípulo amado compreende isso. Pedro ainda não. Como Maria Madalena não compreendeu, ela ficou ainda na treva. Por isso a aurora é um novo dia, já começou e ela ainda não encontrou a saída sobre a morte, ficou preso sobre isso. Ela queria ver o túmulo, o morto Jesus. Ainda não tinha caído a ficha, como falamos. Isso pode ocorrer conosco também. Por isso, lá pelas tantas, ela representa toda a comunidade que não tem fé. Razão pela qual, da pessoa primeira, ela diz, usando o plural, nós não sabemos onde colocar o corpo. Imaginou que Jesus tivesse sido roubado como corpo, um cadáver que não está aí. É a falta de fé que ainda está presente no meio deles. Por que o discípulo amado não entra no túmulo? Chegou primeiro, em respeito ao Pedro, que havia negado Jesus. Ele usa a mesma atitude condescendente de Jesus, que diz na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim o discípulo, por ter fé, por amar, ele perdoa Pedro e deixa ele entrar por primeiro. Mas os dois viram, mas só o discípulo amado acreditou. Pedro ainda não havia entendido o que devia acontecer. Por isso, quando vê os panos estendidos, o sudário à parte, enrolado, um ladrão jamais faria isso. Por essa razão é importante perceber que a fala de Jesus é a verdade. Aliás, ele é a verdade de Deus para nós, que nos liberta de tudo. Ele rompe com as trevas da morte para mostrar o caminho da luz. O Círio Pascal é o símbolo desta vitória, da morte sobre a vida. A morte não tem a última palavra, e sim a ressurreição. Esta sim está acima de tudo. Olhemos agora o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34a, pula para o 37 e 43. Lembremos que o livro dos Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. É a sequência do Evangelho de Lucas. Por isso aqui, a caminhada, na verdade, da igreja já iniciante que Lucas descreve no livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui já vemos um Pedro totalmente diferente, um homem transformado, um homem que chorou após ter negado Cristo Jesus quando o galo cantou por 3 vezes. Ele agora dá testemunho fiel, firme. Havia uma grande dificuldade, no entanto, entre aqueles aos quais ele tinha que dirigir, para a Ásia Menor e para toda a região de Jerusalém, a palavra, que ainda estava muito presente a ideia de que Jesus teria vindo como exclusividade para os judeus, o mundo judaico e a lei da pureza. E Pedro fala aqui com toda a primazia que lhe foi dado, como aquele que coordenou os apóstolos. A ele Jesus confiou essa missão. Ele fala, por este caminho tudo anda, porque a ação do Espírito Santo, a ação de Cristo, que liberta a todos, e nele que está contido o desejo de Cristo, a prática da justiça do reino de Deus, porque os humanos não têm a mesma prática. Eles exploram e privilegiam um pequeno grupo, enquanto os outros sofrem. Por isso ele diz, nós comemos e bebemos, diz Pedro, com toda a propriedade, e após a ressurreição dentre os mortos,
muitos ouviram. É a razão pela qual eu vos anuncio com toda firmeza que Jesus é o Cristo. Ele vem como juiz dos vivos e dos mortos, mas vem para salvar a todos. Foi esse o desejo do Pai, diz Pedro. E a carta aos cristãos da cidade de Colossos, na Ásia Menor, atribuída a Paulo, manifesta o distanciamento que alguns cristãos de lá tinham da verdade. Havia pessoas que davam muita confiança em forças cósmicas, em filosofias, que eram práticas que seguiam como se fossem religiosas, certas dietas, certos exercícios de ascese que praticavam, todas elas vãs e enganosas. Por isso, o autor sagrado é tão incisivo e diz: em Jesus Cristo precisamos ter a fé. Ele é o único mediador entre Deus e todas as criaturas. Nisso está a nossa certeza. A fé na morte de Jesus Cristo implica também a morte de nossos maus comportamentos, de nossas atitudes erráticas, precisam ser corrigidas. Isso implica em morrer cada dia um pouco diante da maldade e a assumir os mesmos gestos e atitudes que o humano Jesus adotou e convidou a todos a terem também. Por isso ele diz: vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É a certeza que nos acompanha. A fé na volta de Jesus nos motiva a viver numa esperança, não qualquer, como diz o Papa, aquela da espera firme de quem tem certeza que o plano de Deus se realiza, e nós somos portadores desta certeza pelo nosso testemunho, pelo nosso viver do batismo diariamente. Levemos conosco esta mensagem e a todos uma feliz Páscoa, que cada dia possamos ressuscitar um pouquinho, celebrando pequenas Páscoas, ou seja, superar algumas maléficas atitudes e transformá-las em jeito de servir ao irmão, à irmã. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridas irmãs e irmãos, neste júbilo pascal, elevemos ao Senhor nossas súplicas,
a fim de que sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade, dizendo alegremente: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a Igreja sempre testemunhe em todas as instâncias a vitória da vida sobre quaisquer tipos de morte, rezemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todas as pessoas reconheçam a presença de Cristo ressuscitado e com Ele façam uma experiência de vida nova, rezemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a nossa comunidade reunida nesta celebração pascal obtenha de Deus a força que necessita para alcançar as coisas do alto, rezemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os batizados, vocacionados e missionários do Senhor anunciem corajosamente a presença viva do ressuscitado em nosso meio, rezemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os que participaram e se empenharam nas celebrações da Semana Santa em nossa comunidade, recebam a graça de Deus em suas vidas. Rezemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos fizestes passar sem mérito da escravidão à liberdade dos filhos de Deus, fazei-nos anunciar com alegria a boa nova proclamada nesta Páscoa. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se para as oferendas. Convidamos a todos que nos acompanham, estão em sintonia conosco, que queiram colaborar com a paróquia, podem fazê-lo através do Pix, transferência bancária, que se encontra na tela. Muito obrigada. Canto das ofertas. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, Seja ó bem. Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar. Ao celebrar Bendito seja nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, Amém. imitadores do Redentor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que nossa celebração na festa da Páscoa seja aceita e agradável a Deus, nosso Pai. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando numa só voz.
Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa Oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Na ressurreição, Jesus se torna o Cristo, o Senhor da vida e da morte. Ele que amou tão gratuitamente a todos nós. É o mistério de nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa igreja que se faz presente e atuante no mundo inteiro, que ela cresça sempre mais na vivência da caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Urani João e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembre agora dos seus falecidos. Reze por eles. Alguns nomes nós mencionamos, mas queremos rezar por todos que faleceram. E humildes rogar ao Pai
para que Ele, em sua infinita misericórdia, a todos acolha junto a si e possam contemplá-lo sempre na luz de sua face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muita confiança, onde você estiver, vamos juntos elevar as mãos e rezar esta oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo ressuscitado esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Onde você estiver, dê o abraço da paz a seu irmão, sua irmã. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus vivo, ressuscitado, está aqui. Por isto, antes de ir para o seu suplício, ele celebra a Páscoa judaica e nela ele se faz cordeiro, se faz altar e sacerdote. Por isso ele se deixa como alimento para que nós sejamos perseverantes na missão que ele confia a todos. Ele está aqui, ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Canto de comunhão. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar.
Oremos. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desde a paróquia, ou melhor, da Matriz São José Operário, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, quero, em nome do Padre Olavo, desejar a todos, também do Padre Celso Sauer, que agora está conosco até junho, e em meu nome, também de todo o Conselho, uma feliz Páscoa para todos vocês que sempre nos acompanham, e especialmente os nossos paroquianos. Que todos possam ressuscitar cada dia um pouquinho, como antes referi. Este é o chamado que Cristo ressuscitado nos dá, de sermos seus discípulos, atuantes, vivos, testemunhas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe você, sua família, seu lar, o dia de hoje. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor acompanhe a todos. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. E um bom domingo de Páscoa para todos. Amém. Surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma imensa luz declarou tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. ressuscitou.